Aí, por exemplo, quando a gente pega 1 metro quadrado aqui, né? Que nada mais é do que um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Vou botar ele um pouquinho menor assim para não dar muita confusão lá com o outro. Isso aqui é 1 metro quadrado, né? Um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Quando a gente olha um retângulo, vou até fazer um tracinho bonito aqui. Quando a gente olha um retângulo, né? A forma de contar quantos quadrados desse cabem dentro do retângulo é bem fácil. Eu vou pegar aqui um retângulo, por exemplo, assim. Opa, outra cor. Eu quero... Vamos botar em preto mesmo. Vou botar um retângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonito. Só para me ajudar aqui. Vou pegar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Só para me ajudar. Aí, não fiquem tristes comigo que vocês vão ver a mágica antes do resultado. Antes de eu explicar o que está acontecendo, vocês vão ver a mágica. Mas não fiquem tristes comigo, não. Aí a gente pega um retângulo aqui. Aí esse retângulo ele tem 2 metros por 3 metros, tá? Então a gente tem aqui um retângulo de 2 metros por 3 metros. É óbvio que cabem 6 quadrados desse aqui dentro, né? É óbvio que cabem 6 quadrados desse aqui dentro, até porque eu fui encaixando aqui antes de construir um retângulo. Mas poderia não fazer isso. Tem uma maneira mais inteligente de contar quantos quadrados desses cabem aqui. A maneira mais lenta é fazer igual eu fiz aqui na questão anterior, né? Contando um de cada vez, depois recortando e encaixando. Mas aqui nesse caso, a outra forma de contar é, bom, se aqui tem 3 metros, aqui cabem 3 quadrados, né? E se na altura cabem 2 metros, é porque cabem 2 quadrados. Se na altura cabe 2 e na largura cabe 3, qual é a maneira rápida de contar quantos quadrados vão caber aqui dentro? Quem se atreve? E aí? Gente, não esquece de marcar a presença não, tá? Tá disponível até 9 horas. Como é que vocês contam esses quadrados que estão aqui dentro? E me abandonaram. Foram ver Fátima Bernardes, só pode. Ó, a maneira mais simples, mais rápida que tem de contar quantos quadrados é aqui, claro, Yudi, posso sim. Aqui eu tenho um retângulo de 2 por 3. Eu quero saber quantos quadradinhos desse aqui, 1 por 1, cabem aqui dentro. Tem 2 formas de eu fazer isso. A primeira delas é pegando várias cópias e encaixando aqui dentro, né? Aí, claro, deram 6. Mas tem uma forma mais rápida de contar quantos quadradinhos cabem aqui, né? Porque se eu estou cortando aqui em 3 pedaços, né? De boa, Wagner, eu marco para vocês. Como só viemos nós, somos poucos, aí eu consigo marcar, tá bom? Eu já anotei aqui quem veio. Relaxa. Voltando, tem uma forma mais simples de contar quantos quadrados tem nessa pilha, porque se na largura cabem 3 e na altura cabem 2, ao invés de eu contar 1 por 1, basta que eu pegue esse 3 aqui e esse 2 e falar,
eu tenho duas vezes, eu tenho 3 vezes 2, né? Porque eu tenho essa pilha aqui de 2 quadradinhos 3 vezes repetidas. E não interessa, se aqui fossem 12 metros e se aqui fossem 13 metros, a configuração aqui seria diferente, mas a forma de contar os quadrados seria a mesma. Eu teria que multiplicar o número de pilhas, né? Que eu teria 12 quadradinhos empilhados 13 vezes. Então, como é que a gente calcula a área rápido, né? Como é que a gente conta quantos quadrados cabem rápido daí? Então, a área do quadrado aqui, no caso, seria 2 vezes 3 metros quadrados, né? Que é 6 metros quadrados. Como isso vai funcionar sempre, a área do retângulo, né? Como isso vai funcionar sempre, isso vira uma fórmula, né? Se o meu retângulo ele tiver largura e, na verdade, não vou nem falar base vezes altura, eu vou falar assim, largura e comprimento, porque geralmente vocês estão medindo terreno, né? A área do retângulo vai ser, vou colocar aqui, A vezes B, que A é esse, A é a largura, B é comprimento. Ou vice-versa, tanto faz. Em outras palavras, para calcular a área do retângulo é só multiplicar as duas dimensões. Vocês entenderam isso? Já viram isso antes, né? Já sabem calcular isso, né? Eu estou só dando uma explicaçãozinha rápida aqui. Isso aí já é suficiente para a gente fazer alguns exercícios, né? Assim, a aplicação disso aqui é óbvia, né? Marcarei, pode ficar tranquila. A aplicação de cálculo de área aqui é óbvia, né? Tipo, quem já trabalha com isso sabe que tem inúmeras aplicações. Eu consigo pensar aqui, por exemplo, em comprar o número de sementes correto, né? Para fazer determinado plantio, né? Para não comprar semente demais, nem ficar faltando. Por exemplo, é isso, né? Outra coisa, quando você tá cuidando de animais, né? Por exemplo, gado, soltos no pasto, eles têm que ter bebedouro, né? Para não ficar bebendo, para não ficar andando muito longe até beber a água, senão ele não bebe. Aí tu faz uma continha, tem que botar não sei quantos bebedouros por metro quadrado, certo? Por metro quadrado, né? Ou por hectare, né? Aí é uma aplicação óbvia, a gente tem que saber calcular esse tipo de coisa. Só que aí, o que acaba acontecendo é que a maioria dos terrenos, né, com os quais vocês trabalham, não são assim bonitinhos, retangulares, né? Então, eu vou ensinar aqui a calcular as áreas não só do retângulo, mas vou começar a ensinar a área de outros objetos. Aí eu acho que a gente já pode, inclusive, fazer um exercício para ir esquentando. Deixa eu achar o exercício aqui. Vamos lá. Opa. Vocês fazem esse exercício aqui para mim? Ó, esse aqui está na cara. Determine a área dos polígonos no caso abaixo, sendo metro a unidade das medidas indicadas. Ou seja, aqui é 5 metros, aqui é 8 metros, aqui é 6 metros e por aí vai. Vou fazer a letra B primeiro, que está na cara. Como é que vai ser a área aqui do retângulo? Nem pensa, vai lá, só responde para mim. ,40, né? Largura 8, comprimento 5, né? Então a área aqui é 8 vezes 5. Então que é igual a 40. Qual que é a unidade? A unidade é 40 metros quadrados. Por quê? Porque
porque ele falou que a unidade medida aqui é metro, né? Então, se você for calcular em área, o equivalente seria metro quadrado. Essa região aqui tem 40 metros quadrados. É claro que está fora de escala, né? Eu fiz o maior retangulão aqui gigante, que tinha 6 metros quadrados. Esse retângulo aqui é bem menor e tem 40 metros quadrados, né? Um dia a gente se encontra presencialmente e aí a gente pode trocar uma ideia, se bem que é o nosso último ciclo, né? Mas é bom a gente ter uma noção do tamanho, né? O quanto que é 40 metros quadrados, né? Quanto que é 1 hectare. A Praça da Lapa, a praça ali no centro da Lapa, né? Onde tem os leões, tem aproximadamente 1 hectare. É mais ou menos 100 por 100, mais ou menos. No meu olho, assim, posso estar errado, mas olhando assim parece. Mas só para ter uma ideia. Então, isso aqui é bem menor do que 1 hectare, né? Porque 1 hectare são 10 mil disso daqui, aqui só tem 40. Gente, e para o quadrado, hein? Será que tem diferença a utilização da fórmula? Fórmula entre aspas, né? O jeito de calcular a área para o quadrado, será que tem diferença? Tá voltando, né, Hilde? Mas eu estava contando para a Rani mais cedo que a gente provavelmente não vai se encontrar presencialmente, assim, em aula, né? Vai se encontrar no corredor. Porque é o último ciclo nosso, está acabando já. A gente vai ter essas 3 aulas aí e fecha, né? Infelizmente. Gente, aqui não tem mudança nenhuma, tá? A estratégia de fazer cortes aqui e aqui, contar quantos quadrados cabem, não, Rani, é mais tarde. 7 volta só o ensino médio, se eu não me engano. O raciocínio aqui é o mesmo, né? Eu consigo cortar aqui em 6 pedaços, aqui em 6 pedaços também, porque é um quadrado, e eu consigo empilhar quadradinhos menores, né? Então, no caso do quadrado, o jeito de calcular a área aqui é o mesmo, é só multiplicar as dimensões, né? Aqui no caso seria fazer 6 vezes 6. Só que a gente é um pouco mais velho, né? Se a gente estivesse na 6ª série, faria isso, né? 6 vezes 6, né? É melhor a gente falar 6 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 36 metros quadrados. E por último, gente, isso aqui é um paralelogramo, tá? O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos, né, iguais. Então aqui é como se, só que os ângulos não necessariamente tem que fazer 90 graus aqui nos cantos, né? Então ele não é retinho, né? Ele não é retinho, ele é inclinadinho, vamos dizer assim. E aí eu vou dizer para vocês que o jeito de calcular a área desse cara aqui também é a mesma. Beleza, Hilde, fala comigo. Você teve dificuldade aí em alguma coisa? Me pergunta que eu te respondo. Estamos aqui para ajudar, cara, não é para atrapalhar, não. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar, viu? Estou aqui te vendo. Esse paralelogramo aqui, ele é parecido com esse, só que ele é inclinado, né? Os ângulos não são de 90 graus, tá? É como se eu tivesse pego, é como se isso aqui fosse feito de cerca, né? Aí, ao invés de eu colocar uma estaca aqui em cima bem rente, com essa fazendo um ângulo de 90, a estaca da ponta eu coloco um pouco mais para frente. Aí no final o terreno vai ficar assim, meio torto mesmo, de lado, tá? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o jeito de calcular essa área aqui é igual o jeito de calcular essa área aqui, é só pegar as dimensões e multiplicar. Só que a gente só não pode dar mole pelo seguinte, porque aqui as dimensões, a largura e o comprimento, né, não é 6 por 5, porque está inclinado.
as dimensões aqui são 6 por 3, né? Porque tem que pegar, vamos dizer assim, a largura perpendicular ao comprimento. Então aqui o jeito certo de calcular essa área é 6 por 3, não 6 por 5. Vocês entenderam? Eu não estou perguntando se vocês entenderam por que é assim. Eu estou perguntando se vocês entenderam o que eu fiz. E o que vocês não devem fazer. Tipo, num paralelogramo assim, vocês nunca vão pegar isso vezes isso. Legalzinho? Legalzinho ou não? Digita um aí, se está tranquilo para vocês. Massa. Então, ó, se eu quiser escrever uma fórmula para quem gosta, né? A área do quadrado é L ao quadrado. É a mesma fórmula de antes, né? É a mesma fórmula de antes, multiplicar a largura pelo comprimento. Se eu quiser calcular a área do paralelogramo, se eu quiser escrever uma fórmula, também vai ser B vezes A, né? Vai ser largura vezes comprimento, né? Eu só não posso me confundir aqui e usar a linha inclinada como dimensão do paralelogramo, porque não é, porque a dimensão dele vai ser essa aqui retinha. Tranquilão? Então aí já temos aí 3 fórmulas, né, para calcular a área. Eu só não disse por que a área funciona igualzinho. Olha por que ela funciona igualzinho. Vou explicar rapidinho, só para ter uma ideia. Se eu passar uma linha aqui bem no canto, ó, se eu passar uma linha bem aqui no canto, eu corto um triângulo aqui. Esse triângulo, se eu recortar ele, se eu tirar ele daqui, ele sai dali e encaixa certinho aqui do outro lado, ó. Então, ou seja, esse pedaço aqui some. Se eu tivesse uma tesoura, né, se aqui fosse de papel, né, esse pedaço aqui some, vai embora, sai fora. E eu acabo colando ele lá do outro lado. Aí olha, vê se essa figura aqui ela não se transforma nessa figura aqui, do mesmo formato, né? Então assim, o paralelogramo consegue virar um retângulo, né? Por isso que o jeito de calcular a área é a mesma, só que ao invés de pegar a linha inclinada, eu pego a linha perpendicular. 6 por 3. Esse é o porquê da fórmula ser igual, tá? O motivo é esse, porque eu consigo transformar o paralelogramo num trem desse aqui. Só que eu não vou ficar fazendo esse desenho toda hora, eu vou só lembrar que a área do paralelogramo é isso por isso. E aí tem mais coisa. Deixa eu ver aqui, separei mais um bonitinho aqui para vocês. Dito isso, vamos fazer mais um. Matemática aplicada, né? Vamos aplicar, né? Vamos usar o que a gente está aprendendo aí. Esse exercício aqui, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Esses vão dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos ter que pensar um pouquinho aí, porque veja, para calcular a área aqui de novo, determine a área do retângulo nos casos a seguir, sendo a unidade das medidas 1 metro. Então, mesma ideia de antes, né? Só que aqui ele não deu as dimensões direto, né? Ele teria que ter me dado esse 15 e esse cara daqui, né? Ele não me deu esse cara. Eu vou chamar esse cara aqui de não sei. Fazer o famoso X aí, né? Para tremer os alunos na base. Gente, negócio fundamental aí também, muito aplicável nas aulas de agricultura, né? Principalmente quando a gente vai fazer canteiro, né? Canteiro de flor, ou então vai fazer um canteiro um pouco menor, onde a gente vai plantar uma hortinha, né? Uma coisa pequena, um canteiro pequeno. A gente tem que saber teorema de Pitágoras, tá? Isso aí sempre tá na nossa mente, tá?
Então assim, ó, eu estou vendo um triângulo aqui e esse triângulo aqui é retângulo. O que isso quer dizer, Mororó? Estou falando que esse triângulo aqui, ele tem... Opa, que coisa, hein? Eu estou dizendo que esse triângulo aqui, ele é retinho aqui, tá? E tem um ângulo de 90, né? Como é que a gente usa o Teorema de Pitágoras? Aí tem que lembrar, é uma fórmula mesmo, não tem jeito. Esse lado aqui, que é o maior de todos, que é o que não faz o ângulo de 90, a gente eleva ele ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? O teorema ele fala que o lado maior, quando eu elevo ao quadrado, ele tem que dar igualzinho se eu elevar os outros dois ao quadrado e somar. Ou seja, se eu pegar o 15 e elevar ao quadrado e juntar com o que eu não sei e elevar ao quadrado, com certeza isso tem que dar 17 ao quadrado. Aí vocês vão pegar suas calculadoras ou fazer de cabeça, o jeito que vocês preferirem. Pode abrir uma calculadora aí, você faz aí 17 vezes 17, né? Aí você vai ter 289. Isso aí já é na calculadora. O 15 vezes 15, se eu não me engano, dá 225. E aí você tem x ao quadrado. Tá bom? Aqui é uma equação, né? Tem aquele negócio de jogar para o outro lado. Aí você vai ter 289 menos 225 igual a x ao quadrado. Em outras palavras, isso aqui vai dar 64, não é? 4, 6, isso aí. X ao quadrado vai dar 64. Aí é só você pensar num número que ao quadrado dá 64, né? Tem até 2, mas como a gente está trabalhando com números positivos, o x tem que ser 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Isso é uma equação, né, de segundo grau, do tipo mais simples, né? Pô, Mororó, não lembro disso direito e tal. Não tem problema, tô aqui para ensinar, tô te relembrando. Então esse cara mede 8. A área do retângulo, então, tem que ser 8 vezes 15. E para que serviu? Mororó, me dá uma situação real aqui onde eu não conseguiria medir isso. Sei lá, por exemplo, aqui tem um lago e aqui também tem um lago, sei lá, e você não consegue fazer uma medição direto, não tem equipamento que chegue a esse comprimento, sei lá. Aí você só tem esse comprimento. É um exemplo, né? Mas não vou ficar viajando muito, não. Eu vou só fazer os exercícios para ensinar o máximo de coisas. 8 vezes 15 dá 80 mais 40, 120. A resposta aqui é 120 metros quadrados. Gente, se tiver dúvida, pede para eu parar na hora, viu? Não espera eu terminar de explicar, não. Já vai falando aí, pô, Mororó, não entendi isso aqui não entendi esse negócio não, explica de novo, por favor. Eu vou explicar, viu? Não sofre não. Esse cara aqui também é comum aparecer aí na vida de vocês, tá? Vocês têm que saber trabalhar com esses ângulos e tudo, vocês têm que saber achar medidas quando vocês têm ângulos, tá? De novo, aqui eu precisaria calcular a área do retângulo. Só que para calcular a área do retângulo, eu precisaria fazer 8 vezes o negócio que eu não sei. Vou chamar de uma letra aí, Y. Esse cara é Y, então. Bacana? Só que ele, ao invés... só que aqui ele não tinha dado ângulo nenhum e deu uma outra medida. Aqui ele só deu um ângulo. Como é que eu trabalho, como é que eu acho esse cara aqui quando eu tenho um ângulo? De novo, ó, o triângulo ele é retângulo, tá? E ele deu um ângulo de 30. Como ele deu um ângulo de 30, a gente tem que usar aquela aula que a gente teve lá no outro ciclo de inclinação de telhados, né? Usar a trigonometria, tá? A gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai fazer isso.
o ângulo está aqui. A gente tem os dois lados que fazem um ângulo de 90, que são os catetos, né? E a gente tem esse lado aqui que é oposto ao ângulo de 90, que é a hipotenusa, tá? Tem algumas formas de fazer isso, tá? Eu vou usar essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Esse cara é o cateto oposto, que a gente chama, e esse cara é o cateto adjacente, que a gente chama. É uma das maneiras de fazer. Quem usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente do 30. A gente viu isso lá muitas vezes, só que a gente chamou de declividade, né? A declividade aqui. A declividade aqui é y por 12. Isso dividido por isso, né? Pô, Mororó, tô lembrando muito disso aí não, calma, tô reexplicando aqui para você lembrar, tá bom? Aí você simplesmente vai chegar à conclusão que y é igual a 12 vezes a tangente de 30. Aí você vai usar sua calculadora e vai fazer essa pequena conta. Eu vou fazer na calculadora para já sei que vai dar uma medida aproximada, tá? Pega a sua calculadora e faz aí, não fica me olhando não. Deu 6,9 aproximadamente. Como aqui está com números inteiros, eu vou aproximar para 7. Muito perto de 7. Então esse cara aqui é aproximadamente 7. Então minha área, voltando aqui, ó, vai ser aproximadamente 12 vezes 7. 7 vezes 10 dá 70, 70 mais 14, 84. 84 metros quadrados. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, galera? A resposta pode ser não, viu? Já tá gravada. Estamos aí gravando bonito. Gravadinha, gravadinha. Mas se tiver dúvida agora, vou botar no Moodle. Assim que terminar aqui, vou demorar um pouquinho, né? Que tem que fazer outras coisas também de serviço. Responder uns e-mails e tal, mas vou colocar lá. Tranquilo? Tem várias maneiras de eu achar isso aqui, tá? Uma delas é essa, lembrando que a declividade é a tangente do 30, né? Aqui no caso, né? 7 dividido por 12. Mostro. Eu digitei na calculadora exatamente isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí. Parar a apresentação aqui rapidinho e vou mostrar outra janela. Oh, que droga, calma aí. Vou mostrar já já. Isso, dá 6,928, etc. Deixa eu mostrar a tela toda aqui. Desculpa deixar vocês cegos. Aqui, ó. Aqui, Rani. Estão vendo aí, ó? 12 vezes a tangente de 30. Opa. Deixa eu ver se eu não errei um negócio. Ah, não, tá certinho. Tranquilão? Aí eu aproximei para 9, né? Para 7, né? Fiz arredondamento só com valor inteiro. Mas eu podia ter posto 6,9, eu podia ter posto 6,93, depende do grau de precisão que vocês querem no trabalho. Mas faz assim. Vou voltar aqui para a telinha.
Olha aí. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo problema é o mesmo problema de antes, tá? A área, esse aqui meio que fugiu um pouco, mas vamos lá, vamos trabalhar aí. A área deveria ser A vezes B, só que ele não deu nenhum dos dois, nem o A, nem o B. Nesse caso aqui, esse caso é o mais fácil de achar o A e o B aqui, né? Os catetos quando você tem hipotenusa. Porque veja, quando você não tem os catetos, ao invés de pensar em declividade, em tangente, etc., você simplesmente precisa fazer isso. Ó. O 18 é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. O cateto colado, ele sempre é o 18 vezes o cosseno de 60. E o cateto que não está colado sempre é o 18 vezes o seno de 60. Colado, cosseno. Esse é o jeito mais simples de achar essas medidas aqui, tá bom? Tem outras maneiras? Tem outras maneiras. Você pode decorar aquelas... você pode decorar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Você pode decorar que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Qualquer livro de ensino médio você vê isso aí. E até de ensino fundamental, né? Eu fazendo essa conta aqui na calculadora, 18 vezes seno de 60 dá 15,6. E aqui, se eu fizer essa conta na calculadora, estou aproximando com uma casa decimal aqui, dá 9, claro. Então, a área do retângulo aqui vai ser 9 vezes, ou melhor, 15,6 vezes 9. Aproximadamente, né? Então, assim, aproximadamente 140,4. Não é a melhor maneira de fazer, mas ajuda muito, não vai dar muito erro, não. Na verdade, o certinho mesmo é 140,3. Também errou por 0,1 metro quadrado. 140,3 aproximadamente metros quadrados. Rani, a aproximação, por que você fica na dúvida? Porque a aproximação ela depende do operador da conta, né? Do técnico, no caso você. Por isso você fica na dúvida. Porque ninguém vai te mandar dizer para quanto que você tem que aproximar, né? Depende, porque depende do grau de precisão que você quer na sua conta. Entendeu? Se você quer uma precisão de centímetros, você tem que usar muitas casas decimais. Se você está trabalhando com quilômetros e não tem muito assim problema de dar uma diferença de metros, não tem problema, você não precisa nem usar a casa decimal, né? Era no cálculo da calculadora. Entendi. Mas agora matou a dúvida, né? Tranquilo. Mas o cálculo da calculadora foi, né? Então tá lindo. Aí mais uma brincadeira para vocês aqui. Aí estamos treinando aí para calcular esse montão de área, né? Eu vou tentar falar, a gente tem algumas aulas juntos, né? Vou tentar falar de tudo de área que eu já vi aí no mercado de você, desde essas fórmulas simples até uma fórmula de triangulação que
que você joga no computador, ela faz a conta rapidinho e tudo mais. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer ela. Aqui, pessoal. Determine a área do paralelogramo nos casos a seguir, sendo 1 metro a unidade das medidas, tá? Vou lembrando aqui vocês que a área do paralelogramo é base vezes altura, ou largura vezes comprimento, né? A vezes B, ou B vezes A, qualquer letra que você quiser usar, tá bom. Uma dimensão ele já deu, que é 7. Diz para mim o que o aluno inocente iria fazer. Como é que o aluno inocente, como é que o técnico ia fazer errado isso aí? Como é que ele não pode fazer? Me diz como é que não pode fazer. Se ficou ligado na aula aí, você já sabe o que não deve fazer. Vai lá, eu vou botar 7 aqui e vou multiplicar por alguma coisa. O que eu não... Eu posso colocar tudo aí, menos um número. Qual é o número que eu não posso colocar aí? Eu não posso botar o 5 de jeito... Não posso botar, né, nem o 3, nem o 4, nem o 5, na verdade, né? Mas o que o técnico poderia errar aqui? O cara mede essa distância que é 7. Aí ele mede essa distância aqui, aí é 5, tá? Aí lá na hora... Só que ele não percebeu, fazendo a medição do terreno, ele não pode botar... Ele mede aqui dá 7, ele mede aqui dá 5. Só que ele não percebeu que o canteiro dele, o terreno dele lá, não tá certinho, né? Ele não tá reto como esse cara daqui. Aí, se ele fizer 7 vezes 5, ele vai calcular uma área errada. Maior do que deveria, tá? O jeito certo seria a pessoa achar isso daqui, ó. Ela teria que achar essa medida aqui, que seria a altura do paralelogramo, certo? Então aqui o certo é ela fazer 7 vezes esse x aqui que a gente tem que descobrir. Como é que a gente acha esse cara? A gente tem que olhar, geralmente, ou a gente vai usar o teorema de Pitágoras, ou trigonometria, para resolver esse tipo de coisa, tá? Aqui, como esse pedaço mede 5, com certeza esse outro pedaço mede 5 aqui, porque é inclinado certinho, é um paralelogramo, tá? Acabei fechando um triângulo retângulo aqui e eu posso usar Pitágoras de novo. Então, para achar o x, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tá? Lembra como é? Tem os catetos aqui, certo? Que são os lados que estão retinhos, né? Perpendiculares, fazendo um ângulo de 90, e tem o outro é a hipotenusa. O teorema de Pitágoras afirma que se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, isso aí tem que dar igualzinho aos outros dois ao quadrado juntos, né? Esse aqui é tranquilo de fazer. 5 ao quadrado dá 25. 9. Assim, eu digo assim, essas contas aqui, né? Eu jogo o 25 para lá, vai ficar 25. O 9 para lá, na verdade, aí vai ficar 25 menos 9. E então x ao quadrado vai dar 16. Aí você tem que pensar num número que é ao quadrado de 16. Isso, Hélio, isso. Ele iria calcular uma área retangular 7 por 5, né? Ou seja, é como se esse 5 tivesse perpendicular. Você percebe que ele vem aqui mais para cima, né? Ele acaba dando uma área maior do que a que ele realmente é. Aí, resolvendo aqui, a gente descobre que, na verdade, essa altura aqui é 4. Então, para calcular a área certinho, o que eu tenho que fazer aqui? 7 vezes 4. Que aí dá 28 metros quadrados, porque a unidade aqui que ele pediu é metro, né? E por aí, se fossem quilômetros, seriam quilômetros quadrados. E por aí vai.
Tranquilo, pessoal? Legal. Alguma dúvida aí? É claro, você pode olhar e falar assim, pô, eu nunca ia pensar nisso na minha vida, né? Pode ser, pode estar passando isso na sua cabeça agora. Mas é para isso que serve o curso, né? Para coisas que não passavam pela sua cabeça antes começarem a passar pela sua cabeça a partir de agora, né? Vamos fazer o outro aqui. Ó, de novo, ó. Eu não tenho ângulo nenhum. O técnico consegue medir aqui 18, ele consegue medir aqui 10, mas ele não tem condição de medir essa linha aqui de graça, igual eu fiz aqui. Mas ele conseguiu medir o ângulo. Nesse caso, então, eu vou usar a trigonometria para achar o que eu quero. De novo, para achar o que eu quero, eu tenho que saber o que eu quero, que é isso. Certo? Aí, de novo, o ângulo de 60 aqui, eu acabei fechando um triângulo, retângulo aqui de novo, e eu vou usar a trigonometria, tá? A hipotenusa mede 10. Igual aqui, ó, a hipotenusa media 18. Como é que eu vou fazer essa questão? Vamos lá. De novo, ó, a área do paralelogramo, do terreno inclinado, aí no caso, seria A vezes B. Só que nesse caso, o A, vamos dizer, é 18, e o B seria esse cara, que eu não sei ainda. Tá? Só que para achar esse cara, vamos lá agora, vou usar a trigonometria. Aqui ficou, o 60 ficou cortado, mas ele está bem aqui no cantinho, tá? É essa abertura aqui que conta. Quando a hipotenusa é dada, que a hipotenusa é 10, né? Os outros dois lados, que são no YouTube também fica, Yudi. Eu boto no YouTube, depois eu puxo ela para o mudo. É lá que as aulas ficam gravadas. Aliás, lá no YouTube fica uma playlist, né? Com as aulas só do curso de vocês. Aí, se não quiser ficar procurando uma por uma no Moodle, você vai direto no YouTube. Tranquilo? Aqui, ó. Catetinho mede 10, hipotenusa mede 10. Esse cateto está colado no 60 e esse não. Quem está colado no 60, você acha ele fazendo 10 vezes cosseno de 60. Mas eu não quero ele, eu quero o outro. Esse cara, ele é 10 vezes o seno de 60. Aí você vai fazer isso lá na sua calculadora novamente, né? Vou botar aqui 10 seno de 60. Vai dar aproximadamente 8,7. 8,7. Essa rotina é excelente. O nome disso é estudar, Yudi. Quando você cria o hábito de pesquisar coisas que tem dúvidas, você está estudando. Isso aqui é 8,7. Mais ou menos, né? Aproximadamente, tá? Então a área vai ser aproximadamente 18 vezes 8,7. Se você fizer certinho na calculadora, com os dados que você já pegou, dá 155,9. Deixa eu... 8,7. Se usar o 8,7, você já aproximou, né? Aí vai dar um pouco diferente. Se você usar o resultado fixo na calculadora, é só o resultado da conta que você fez e multiplicar por 18, aí dá o 155,9. Arredondando para uma casa, né? Metros quadrados. Então, eu vou botar 156 metros quadrados. Pronto. Que não dá problema. Gente, a dica, a ideia aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa.
área do paralelogramo igual largura vezes comprimento, né? Base vezes altura, ou outra coisa que você queira chamar aí, tá? Dependendo do problema. Só que aqui ele deu uma das medidas que é 8. Para tu medir a área certinho disso, tu precisa da altura, né? E a altura tá aqui, ó. Ele deu o ângulo, né? Só que agora o ângulo está do outro lado, mas não tem problema. Olha o triângulo aqui que ele está fazendo e vê que a hipotenusa é 6. Eu vou até fazer o triângulo aqui em vermelho para você não se confundir. Esse 8 aqui, ele nem vai estar mais aqui. Eu vou achar esse pedacinho aqui. Como o 6 é a hipotenusa, de novo, a mesma história daqui, vou usar a trigonometria, né? Acabei nem escrevendo, mas aqui eu vou escrever. Trigonometria de novo, nem precisava, né? Mas esse pedaço, ele vai medir 6 vezes o cosseno de 30. Mas não é ele que eu quero achar esse. Esse pedaço aqui, que eu vou chamar de B, né? Esse que é o B. O B, ele é 6 vezes o seno de 30. Então, você vai fazer aqui o B é igual a 6 vezes o seno de 30. Por quê? Porque ele é o cateto que não está colado ao ângulo de 30. Fazendo essa conta agradável na calculadora, você vai achar com pura sorte 3. Certinho 3, nem mais nem menos. Não é aproximado não, aqui é exatamente 3. Então você vai achar 8 vezes 3 para a área, que vai dar 24 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? Pode ser, geralmente, o Hélio, lá na calculadora, assim, se for... É isso que eu ia falar. Geralmente vem escrito a versão em inglês, né? É porque em português seno é assim, né? Seno. S-E-N-O. Aí em inglês é assim, né? Caraca, é assim, se eu não me engano. Não, errei. Não é assim, não. É assim mesmo. Fui pesquisar aqui. Aí ele pega só essas 3 primeiras letras no inglês, né? Mas não faz diferença, não. É porque a tua calculadora é poliglota. Fala várias línguas. Bom, a gente tem 3 minutos. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma paradinha, gente. A gente volta umas 10h10, 10h15. Tudo certo? Combinado? Então é isso, né? Como estava dizendo, a área do triângulo também é parecida com a área do retângulo, parecida com a área do paralelogramo, só que você tem que dividir na metade, né? Ela é sempre a metade de um paralelogramo. Vocês já viram isso aqui antes? Digita 1 aí. Quer dizer, só temos nós, né? E aí, Eli, já viu isso? Já viu isso, Rani? Base vezes altura sobre 2, às vezes fala na escola. Tá? O motivo para ser isso é bem simples, olha só. O motivo para ser desse jeito, eu vou pegar esse triângulo aqui de exemplo, tá? Não, vou pegar esse triângulo de exemplo. Você pode fazer isso com qualquer triângulo, tá? Eu vou fazer isso com este, mas você pode fazer isso com qualquer triângulo. Qualquer triângulo que seja, você consegue fazer uma cópia dele
assim. Igualzinho. Esse triângulo que está em vermelho é uma cópia desse que está em preto. Ele só foi girado para poder encaixar, tá? Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui também, ó. Tem um triângulo aqui, eu vou fazer a cópia desse mesmo triângulo para cá. Só que aí quando eu faço isso, eu estou transformando esse triângulo num paralelogramo, né? Ele fica igualzinho um paralelogramo. Aqui, ó, no caso também, eu vou fazer a cópia aqui para o outro lado, para não ficar muito estranho. Ficou meio torto esse aqui, mas acho que deu para pegar a ideia, né? Assim, vou fazer de novo. Então, gente, o que acontece? Todo triângulo, eu posso fazer uma cópia dele, ou seja, eu posso dobrar ele e transformar ele num paralelogramo. Só que eu sei calcular a área do paralelogramo, eu sei calcular a área disso tudo. Eu sei que a área disso tudo é a largura pelo comprimento, né? Aqui perpendicular sempre. Só que eu não quero a área disso tudo, eu quero a área só desse pedaço. Como eu tenho duas cópias iguais, a área só desse pedaço é metade do total, né? Por isso que a área do triângulo é a metade da base vezes a altura, né? Metade da largura vezes o comprimento. É por causa disso. Só por causa disso. Tá bom? Então, eu não preciso, isso aqui foi só para entender a ideia, tá? Vou tirar aqui, vou deixar esse aqui porque eu não vou fazer este, tá bom? E a partir de agora, nós vamos calcular a área desses triângulos aqui. Eu vou fazer a da letra A primeiro. Então, aí na letra A já tem uma coisa que a gente precisa observar, tá? Quando o triângulo é retângulo, quando o triângulo é retângulo, geralmente a gente pode enxergar a base como sendo isso aqui e a altura como sendo isso aqui. É uma das maneiras de enxergar. Mas essa, para calcular a área, é a pior forma que tem, tá? A melhor forma de calcular a área de um triângulo, quando ele é retângulo, é botando ele nessa posição aqui. Porque quando a gente bota ele nessa posição, a base vira isso e a altura é isso aqui, né? Então a largura e o comprimento do terreno é esse daqui. É como se eu estivesse completando um retângulo, né? Assim. Então, no caso específico do triângulo, observação, né? Vou botar uma observação aqui. Observação. Se o triângulo for retângulo, ao invés de fazer base vezes altura, a área vai ser o cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Você pensa sempre nos catetos. Eu vou botar aqui cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Legal? Então aqui no caso, para eu calcular a área desse cara, eu não vou pensar no 17, porque 17 é a hipotenusa dele. Eu vou pensar nos catetos, tá? Então eu tenho aqui 8 e eu vou descobrir esse cara, eu vou chamar de x aqui na letra A, para a gente resolver. Na letra A, eu podia cortar essa parte, né? E fazer de 3 em 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Eu acho que consigo. Olha, meu Deus, quantas vezes eu colei isso aqui? Nossa! Ah, meu Deus do céu, que coisa. Vendo e aprendendo. Agora eu venho aqui, movo esse cara para cima e colo esse aqui e pronto. Legal. Que aí fica mais fácil, que eu vou trazer tudo isso aqui para cima. Prontinho.
Então, para resolver a letra A, vamos nessa, né? Eu não vou pensar no 17, porque como o triângulo é retângulo, eu vou olhar os catetos, que é mais fácil observar nessa posição aqui. Então, a minha área vai ser, desse triângulo, na verdade, vai ser 8 vezes essa medida que eu desconheço aqui. Eu vou chamar ela de x. E, como eu já falei com você, né, problemas de área no nosso cotidiano, ou a gente vai resolver com Pitágoras ou com trigonometria. Aparentemente aí é Pitágoras, né? Não tem ângulo nenhum, então vou aplicar e o triângulo é retângulo, óbvio. O teorema de Pitágoras, então, a gente já até fez essa conta, mas eu não ligo de fazer de novo. Ó, a hipotenusa é 17, então eu digo que a hipotenusa ao quadrado vai dar a mesma coisa que se eu pegar os outros lados, os catetos, né, e elevar ao quadrado e juntar, é igual, do mesmo tamanho. Aí aqui dá 289, aqui dá 64, aqui dá x ao quadrado. Eu tenho que passar esse 64 para o outro lado, ele vai subtraindo, né? Então eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a 225. E eu tenho que pensar num número que é o quadrado da 225. Por sorte, nós sabemos que é 15, tá? Então a gente sabe que esse cara é igual a 15. Então a gente já pode voltar aqui e terminar a questão. A área do triângulo vai ser igual a 8 vezes 15. E a gente sabe que 8 vezes 15 vai dar 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 120 metros quadrados, porque está tudo em metro e está avisando lá no início do problema. Essa questão eu não vou fazer, porque não é comum aparecer triângulos equiláteros no serviço de vocês, mas qualquer pesquisadinha que vocês derem, vocês conseguem descobrir uma fórmula para calcular a área disso aí, tá? Não tem mistério nenhum. E aqui, ó, de novo, ó, o triângulo é retângulo. O triângulo é retângulo, aqui é a letra E, né? Ficou estranho, AC, é porque os outros estão embaixo ali, tá bom? Para calcular a área disso aí, a gente precisa dos dois catetos, né? Então, a área do triângulo é igual a 8 de novo, vezes vou botar Y agora, aqui, ó, Y, eu não sei quem é. Só que nesse caso aqui, como ele me deu um ângulo, eu vou usar a trigonometria para achar esse valor. Aí lembra? Aqui no caso ele não deu a hipotenusa, então ele só deu os catetos. Então vou trabalhar com a tangente só, tá? Então vou escrever aqui embaixo, ó. Apelando para a trigonometria no triângulo retângulo, né? A tangente de 30 foi igualzinho o outro, lá igual a declividade, que é o 8 por y, né? O cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Aí você vai passar esse y para o lado de lá multiplicando, né? Y vezes a tangente de 30 igual a 8. Eu poderia, por último, né? Eu passo a tangente de 30 para o outro lado dividindo. Então vai ser 8 dividido pela tangente de 30, tá? Ao invés de escrever essa linha aqui do meio, eu poderia falar, como aqui do lado direito do igual o y está embaixo, e como aqui do lado esquerdo do igual a tangente de 30 está na parte de cima, eu posso trocar os dois de posição que não vai dar erro, tá? Fazendo essa conta na calculadora, nós temos lá 8 dividido por tangente de 30, vai dar aproximadamente 13,9. Tangente de 30, que é igual a 13,9. Eu vou deixar indicado aqui aproximadamente 14, mas eu vou usar o valor certo lá na calculadora, tá? Porque a área do triângulo vai ser 8 vezes esse valor que eu achei, né? Que foi 13,8564, etc e tal. Fazendo isso, a gente vai ter 110,85, aproximadamente. 14, né? Entre aspas. Eu vou botar aqui 14 entre aspas, porque eu peguei da calculadora o valor. Porque 8 vezes 14 não dá 110,85, né? Dá outra coisa. Metros quadrados. Tá bom? Poderia arredondar para 111, né? Se eu estou botando só medidas inteiras.
Com certeza, 111 metros quadrados. E é isso aí, pessoal. Fizemos essas duas. Lembrando, triângulos, retângulos, eu quero olhar para o cateto, né? Para fazer o cálculo da área, tá? E essa observação aqui que é importante quando eu estou trabalhando com triângulos, retângulos, né? Eu quero os catetos sempre. E sempre lembrando que eu posso usar sempre Pitágoras ou trigonometria para resolver minha vida. Vou dar prosseguimento aqui e colocar outros exercícios aqui embaixo. Eu acho que cabe. Com certeza cabe. É só a continuação, viu? Fazendo aqui a continuação. Vamos lá. Eu vou fazer de trás para frente, porque esse exercício aqui está mais parecido com esse aqui que a gente acabou de fazer, né? Então, vai me facilitar um pouco, tá? De novo, eu tô interessado em achar os catetos, né? Então, aqui A e B para calcular a área. Então, aqui na letra F, a área do triângulo é igual a A vezes B. Só que eu não sei nenhum dos dois, né? Mas como ele me deu o ângulo, eu vou apelar para a trigonometria para encontrar. Eu não vou nem escrever aqui, porque nesse caso específico, ele me deu a... Eu não vou escrever aqui embaixo, né? Fica mais para não ficar muito apertado. Ele me deu a hipotenusa. Como ele me deu a hipotenusa, fica muito mais fácil achar os catetos. Então, ó, o A vai ser igual a 12 vezes o cosseno de 60. Porque é o cateto colado no ângulo. E o B, como não está colado, ele vai ser o 12 vezes o seno de 60, né? Vamos lá, fazendo aqui na calculadora, só vou colocar os valores aproximados, tá? 12 vezes o seno de 60. Dá 10,4. Aproximadamente, tá? Não, esse é o seno, troquei. E agora aqui o cosseno vai dar exato bonitinho. Vocês vão fazer aí na sua calculadora e vai dar 6 certinho, tá bom? Quando então você for calcular a área, você tem que multiplicar esses valores. Mas evita pegar esse valor que você já aproximou, tá? Pega o valor que você achou lá na calculadora e multiplica por 6, tá? Então aqui eu vou botar 6 vezes, vou botar aqui entre aspas, tá? 10,4, porque eu não estou usando de fato esse valor, eu estou usando o valor que eu encontrei lá na calculadora, tá bom? Para me dar a resposta mais próxima da realidade, para eu aproximar só o final, tá bom? Isso vai dar 62,4 aproximadamente metros quadrados. Se eu fizesse aqui, ia dar ia dar a mesma coisa. Não ia dar erro de aproximação, não. Então, eu vou até tirar essas aspas. Não, eu vou deixar as aspas para quando você estiver vendo esse vídeo gravado, você saber da onde, se perguntar, né? Por que eu estou botando aspas aí, tá bom? Aqui ele não deu ângulo, eu quero base, aqui o triângulo nem é retângulo, né? É base vezes altura, então o que eu vou pensar? Vou pensar aqui como base e aqui como altura. Só que aqui eu tenho um problema, eu não tenho nem esse pedaço para completar esses 4 aqui, me dar uma base. E eu também não tenho nem esse pedaço aqui para achar a minha altura, né? Então aqui letra D. Eu tô lá felizão, querendo calcular a área do triângulo. A área do triângulo aqui eu não sei quanto que é, mas eu queria achar isso e isso, né? Eu preciso dessas duas medidas aqui, né? Se eu quisesse escrever isso algebricamente, né? Eu ia chamar isso aqui de A, isso aqui de X, vamos dizer assim,
e a área seria a que multiplica x mais 4. Né? Se eu quisesse escrever algebricamente, né? Porque a área dividido... Calma aí que eu acabei de perceber aqui que eu não estou dividindo por 2, né? Eu estou calculando a área de triângulo, desde o princípio lá, né? Eu tenho que dividir tudo por 2, né, gente? Dividir por 2, digitar, falar, tudo ao mesmo tempo, tico e teco fica doido aqui, né? Aqui vai ser dividido por 2, a resposta aqui vai ser 60 metros quadrados. Aqui vai ser dividido por 2, aqui vai ser dividido por 2, 110, vai dar 55,5 metros quadrados. 0 vai 1, é isso aí. Acontece. Consegui consertar antes. Aqui também tudo é dividido por 2, tá? Dividido por 2, que é a área final do triângulo, né? Dividido por 2. Aqui também, dividido por 2, e aí vai mudar aqui que a resposta vai para 31,2. Legal? Pronto. E aí aqui agora, lembrando de novo, né? Voltando aqui, eu teria que dividir por 2. Mas não vamos focar nesse A vezes x mais 4, não. Isso aqui é só uma questão algébrica, tá? Só para deixar corretinho aqui. Eu sei que eu preciso encontrar isso e isso. Eu não tenho ângulo, mas tenho triângulos retângulos, então o caminho é Pitágoras, né? Dá para aplicar um teorema de Pitágoras aqui, ó, que eu encontro o valor de A, tá? Então eu vou colorir com laranja e vou fazer aqui o primeiro teorema de Pitágoras do lado de cá. Desse jeito eu vou encontrar o valor de A. Vou escrever, inclusive, em laranja, teorema de Pitágoras 1. Primeiro, porque eu vou fazer outro. A hipotenusa é 6, então eu começo com 6 ao quadrado. E o teorema de Pitágoras diz que se eu elevar a hipotenusa ao quadrado, né, dá no mesmo que eu pegar os outros dois e elevar ao quadrado juntos. Então aqui, ó, 4 ao quadrado mais A ao quadrado. Eu vou ter 36 igual a 16 mais A ao quadrado. Eu vou ter 20, vou subtrair aqui, né, porque eu já mostrei isso, mas não custa ser devagar. Aí o A ao quadrado vai dar 20. Legal, pessoal? Olha, se isso fosse um curso teórico, eu ia ensinar vocês, eu poderia entrar em detalhes e dizer para vocês que quando eu tiro a raiz quadrada de 20, a simplificação dela dá isso aqui, ó. Dá 2 raiz de 5, porque 20 é 4 vezes 5, tá bom? Mas na verdade, o curso é mais prático, né? Então, geralmente, você não vai trabalhar com esses valores. Mas acabei falando, né? Esse 20 aqui não tem raiz quadrada exata, mas a gente sabe que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, se eu for tirar a raiz quadrada desses dois carinhas aqui, só o 4 tem raiz, o 5 não. Então, a raiz do 4 vezes 5 é 2 vezes raiz de 5, né? Mas, claro, num curso aplicado aqui, a gente deveria simplesmente fazer raiz de 20 na calculadora e dar 4,47, mais ou menos. Isso que é aproximadamente 4,47. Aproximado não é igual, tá, gente? Eu estou digitando igual aqui porque eu não tenho escolha, tá bom? Tem um código para digitar que eu não lembro. Então, eu descobri o valor de A. O A mede 4,47. Só que agora, eu não vou escrever aqui, senão vai ficar meio ruim. Não vou escrever ele não. Só que agora eu tenho um outro triângulo que eu vou agora colorir ele de verde, tá? Que é do lado de cá. Ok? Vou colorir ele do lado de cá. E como eu já tenho essa medida, se eu fizer um outro teorema de Pitágoras aqui,
eu descubro o valor que está me faltando, que é o x, né? Então, vou aplicar aqui Teorema de Pitágoras de novo. Teorema de Pitágoras, o segundo agora. Aí, no caso da hipotenusa, é esse número horroroso aqui, que vocês não estão acostumados a trabalhar com ele, mas como apareceu, vamos mostrar como é que trabalha com ele. Isso aqui vai ser igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Aí você escreve isso aqui normalmente na calculadora, tá? Do jeito que está escrito aqui, entre parênteses, tá bom? E vai dar, você vai descobrir quanto isso aqui dá, e você vai descobrir isso aqui vai dar 5 vezes 9. Vai dar 45. Isso aqui vai dar a ao quadrado. Só que a ao quadrado você já sabe que é 20. Tá aqui, ó. Você poderia botar o resultado que você achou ao quadrado, mas o 20 é mais interessante, para não ficar causando erro de aproximação. Subtraindo do outro lado aqui, você vai descobrir que x ao quadrado é igual a 25, né? E, para fechar, o x é aquele número que quando eu elevo ao quadrado dá 25. Pode ser 2, mas a gente está pensando só no positivo. Então, pronto. O x é 5 e o a é mais ou menos, raiz de 20, né? É a raiz de 20. Então, a área do triângulo vai ser o quê? A altura dele é essa raiz de 20. Tá? Eu disse uma outra, só lembrando, tá? Eu poderia tirar isso daqui, mas no curso aplicado mesmo, a gente só calcula a raiz de 20 direto, né? Melhor, né? O A é raiz de 20, que é mais ou menos 4,47. Aqui seria um curso mais teórico, tá? Acabei dando uma dica, mas vou continuar aqui em cima. O A é raiz de 20. A raiz de 20 está multiplicando x mais 4, né? O x é 5, então com mais 4 vai dar 9. Eu não vou nem botar esse parênteses, só vou botar uma estrela aqui para dizer que eu estou multiplicando. E dividir por 2. Você vai para a calculadora e vai escrever exatamente isso que está aí. Você vai botar uma raiz de 20 vezes 9 dividido por 2. E vai dar aproximadamente 20,12. Eu vou deixar só 20. Aproximadamente 20 metros quadrados. Bom? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí. Eu acho que sim, né? Acredito que sim, tenho fé que sim. Mas de qualquer forma eu estou gravando também. Essa aqui é uma que deu um pouco mais de trabalho, né? Eu tive que calcular 2 Pitágoras, porque eu não conhecia medida nenhuma, né? Que é só uma questão mais, um pouco mais trabalhosa. Aqui, essa aqui é uma questão que, por exemplo, apareceria mais no mundo prático de vocês, né? Seria alguma coisa desse tipo aqui. Aqui tem dois jeitos de fazer essa questão. Eu vou fazer do primeiro jeito, que eu ainda não mencionei, eu só quero mencionar isso numa próxima aula. Porque aqui é muito simples resolver esse problema fazendo apenas isso. Ó. Eu quero a altura, estou pensando na altura. Então, aqui na letra B, a área do triângulo, eu estou pensando em comprimento vezes largura dividido por 2, né? Ou área, a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, eu tenho que achar a base e a altura. A base eu já tenho, que é 12, tá? Mas eu não tenho essa altura aqui. Então eu tenho que traçar ela que me interessa. Não posso pegar esse 10 que está inclinado, senão acontece a mesma coisa do paralelogramo. Tá? Vou chamar aqui de A, então. Só que esse triângulo aqui, quando eu divido ele é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo igualzinho, simétrico aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 10.
Então, se eu passar uma altura aqui, eu divido ele no meio. Esse 12 aqui, então está dividido em 6 e 6. Por isso que ele é simples de resolver sem muito esforço. Se não fosse, aí daria mais trabalho. Eu teria que resolver do outro jeito, que eu só quero falar em outro momento. Esse cara aqui, então, sai fora. Não tem mais o 12. Ele está dividido em 2. Beleza, gente? Aí, de novo, eu fiz um triângulo retângulo aqui e vou fazer teorema de Pitágoras mais uma vez. Não sai disso, né? Esse aqui vai ser mais tranquilo, porque a hipotenusa é 10, né? O ângulo de 90 está bem aqui, ó. O ângulo de 90 está bem aqui. Então, ó, tá olhando para o 10, né? Então, a hipotenusa é 10 ao quadrado. Aí depois eu venho com 6 ao quadrado e somo com A ao quadrado e vou descobrir o valor de A. Então, ó, 100. Termina. Essa é a última que a gente está fazendo. Igual a 36 mais A ao quadrado. Beleza? Se eu jogar para trás aqui esse 36 subtraindo, vai ficar 100 menos 36 igual a ao quadrado. A ao quadrado igual a 64. Aí só tem que pensar no número que elevado ao quadrado é 64. E é claro que é 8. O positivo, né? Então, é bom. É bom. Tá na hora mesmo. Vai lá, Yudi. Tá terminando aqui, é a última já. Essa é a última questão. Pronto. Para calcular a área desse triângulo aqui agora, eu já tenho a base, que é 12, e a altura que eu acabei de descobrir, que é 8. Então, só substituir tudo lá. Bom, 8 vezes 12 dividido por 2. Aí vai dar 6 vezes 8, que vai dar 48 metros quadrados. E é isso aí, gente. Não, nem comecei ainda, Yudi. Eu vou marcar agora. E é isso aí, gente. Belezinha? Acho que fechamos, né? Falamos bastante coisa aí. Fala, Hélio. Que coisa. Que pergunta difícil, cara. Então, o que acontece? Eu vou parar a gravação aqui, porque senão a gente fica falando de coisa técnica no vídeo, de negócio de aula, né? Gente que assistiu aí no YouTube, valeu, hein? Um abraço.